Bom dia, bom dia, bom dia. Seja mais uma vez muito bem-vindo. É uma honra estar aqui todos os dias de manhã para partilhar um verso, para partilhar uma palavra de conforto. E hoje, mais uma vez, vamos abrir a nossa palavra, a nossa Bíblia, aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, no seu verso 21, Paulo diz o seguinte: Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado, ele quem? Deus, para que nele quem? Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Eu acredito que desses últimos dias, está mais do que estabelecido. Jesus, sem pecado, o Cordeiro perfeito, foi ofertado para mim e para ti, para a tua e para a minha vida, para nos salvar do pecado, para nos salvar da condenação, para nos resgatar do pecado, não é? E aqui a palavra vem mais uma vez confirmar, e nesses dias todos nós temos estabelecido isso, e está mais do que estabelecido, não é? Mas quantos de nós aceitam essa verdade, né, que Jesus é o nosso Salvador, mas não compreendem o valor do preço que foi pago? Muitos de nós ainda vivem sob o peso da condenação, muitos de nós ainda somos definidos pelos erros do passado, muitos de nós não se sentem merecedor do amor de Deus. Mas Nicole, por que vens trazer isso agora? O que é mais importante é o que Jesus fez por nós e nós aceitamos como um presente, né? Como tu falaste, sim senhora. Temos toda a razão, mas eu digo isso com propriedade e com autoridade porque eu vivi isso. Mesmo depois de aceitar Cristo na minha vida, eu continuei a viver uma vida de condenação. Uma vida em que eu não me sentia merecedora do amor de Deus. Não me sentia que... havia muita cobrança, não é? Havia muita cobrança, havia muita... eu me sentia rejeitada por Deus. Se eu não orasse de uma certa forma, Deus não vai me aceitar. Se eu não fizer mais isso, não fizer aquilo, Deus não vai me amar, não é? Muitas vezes na minha vida, já mesmo com Cristo, eu me sentia dessa forma, que o peso dos meus erros era maior do que o preço que Jesus pagou na cruz. Eu me sentia condenada, e muitas vezes, mesmo até hoje, eu ainda sinto, e eu tenho que fazer um esforço muito grande de contornar isso e de virar a mente e dizer, não, a tua palavra diz o contrário. Eu sou órfã de pai. O meu pai faleceu quando eu estava para fazer 2 anos, 9 dias antes do meu segundo aniversário. O meu padrasto também faleceu, meu segundo pai, não é? Estava perto dos 30 anos, Mas toda a minha vida, principalmente na adolescência, eu senti um vazio muito grande. Eu senti que eu não tinha um pai, que eu nunca tive um pai. Tanto que havia vezes que eu chorava, pegava a chorar, não é? A culpar o meu pai biológico, porque ele me abandonou, porque ele morreu quando eu ainda tinha 2 anos. E eu chorava a olhar para o espelho, eu dizia, papá, por que me deixaste? Por que morreste? Por que foste? Eu me sentia rejeitada, abandonada. E pronto, não vamos culpar os nossos pais, né? Porque nós crescemos assim. Era mais a disciplina. E o amor era posto de lado. E então, nisso, eu sempre senti que eu tinha que fazer para merecer. Eu tinha que tirar as melhores notas para eu ter o appraisal, né? Aquela aprovação da minha mãe ou do meu pai, né? Eu sentia que quando me comportasse bem era ali que os meus pais me amavam. Eu nunca me senti verdadeiramente e genuinamente amada, principalmente nos meus anos de adolescência. E isso criou um vazio muito grande em mim e afetou sobremaneira a maneira como eu me relaciono hoje com Deus. Porque eu fui tentada
E é assim que eu fui estruturada, que a nossa mente inconscientemente é estruturada a perceber ou a tentar conectar que o nosso Pai Celestial, da maneira como o nosso Pai terrestre se comporta, assim também é o nosso Pai Celestial. E nós não... A matemática não dá certo, porque nós fazemos essa comparação e dizemos, não tem como o nosso Deus nos amar de uma forma incondicional, que não importa, porque a Bíblia diz que não importa o que nós façamos, Deus ainda assim nos ama. Enquanto ainda na condição de pecadores, Jesus morreu por nós, e a nossa mente não consegue conciliar isso. A nossa mente, ela vai mais para a condenação, mais para a culpa. Não é possível. Eu fiz tanto mal, eu pequei tanto, eu errei tanto. E a nossa mente, conscientemente ou inconscientemente, ela nos transporta ao nosso passado. Essa condenação vai, nos arrasta, e mesmo sendo salvos, ela continua a nos condenar. Porque a salvação, ela é imediata. Mas a transformação de mente é um processo. E eu só vim a entender isso há bem pouco tempo atrás. Acho que o ano passado quase, né? Que eu me converti em 2016, mas vejam, quase 10 anos. Sem essa consciência, não é? Nós lemos Romanos, deixa eu ver, Romanos 12, o verso 2, que diz que e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não conseguia experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque a minha mente não estava a ser transformada, não estava a ser renovada. O que é ser renovado? É tornar novo, não é? E essa renovação de mente, de transformação, tem que ser diária. Porque há vezes que ainda hoje eu me pego a duvidar, não é? Eu me pego não é possível. Eu pisei na bola. Deus está magoado comigo. Hoje eu não orei o suficiente. Hoje a meditação não foi assim tão boa. Não é? E é engraçado que nos dias que eu sinto que a meditação não foi assim, da maneira que eu quis, né? Pronto, da maneira que eu achava que podia ser melhor, são os dias que eu recebo mais feedback de pessoas a dizerem: foi a resposta de uma oração. Glória a Deus pela tua vida. E então, eu aí percebo que realmente não é sobre nós. Não é sobre nós. É sobre Ele. E essa tentação, meus irmãos, é constante. Por isso é que a transformação e a renovação tem que ser constante. Jesus, ponhamos uma coisa nas nossas cabeças. Jesus não morreu apenas pelo nosso passado. Ele morreu para redefinir o nosso futuro. Amém? Então, essa palavra que fervia no meu coração, que eu queria aqui compartilhar convosco. Fomos salvos, sim, a salvação é automática, mas a transformação requer processo. E esse processo é diário, essa transformação é diária. A guerra na nossa mente é diária. Nós temos que pegar e confiar. Por isso é que... E este canal nasce daí. Por essa ausência que eu sentia do Pai. Hoje eu ponho aí em busca do Pai, porque eu ainda continuo a buscar o meu Pai. Eu ainda continuo a buscar entender o quão grande e precioso é esse amor de Deus para comigo. Ouvindo e aprendendo. É ao ouvir que a nossa fé... A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Essa mensagem é para mim. Eu preciso ouvir todos os dias e aprender todos os dias com o amor de Cristo. Amém? Tenham todos um dia super abençoado. Que esse seja o melhor dia, o extraordinário da vossa vida. E vamos agarrar essa transformação. Vamos pegar nisso com todas as nossas forças, de que Deus nos ama. E não há mais condenação, não há mais culpa. E vamos viver uma vida transformada, um futuro transformado em Deus, porque o passado ficou, os nossos erros ficaram, o nosso passado ficou. Não há mais condenação.
Amém, amém, amém. Tenham todos um dia super abençoado. Beijo no seu coração. Partilha, dá um like, se inscreva se é novo a este canal. Tchau, tchau, mas estamos juntos.